queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Na continuidade desse maravilhoso livro, Evolução em Dois Mundos, nós teremos hoje o capítulo 7º, capítulo este que vai tratar também de um tema ligado à vida dos espíritos, nesse ambiente onde eles vão se encontrar depois da morte do corpo físico. O capítulo se chama Vida Social dos Desencarnados. Vida social? Mas André, eu pensava que os espíritos fossem tudo umas fumacinhas, uns lençóis voadores que ficavam tocando harpa ao sabor da ventania nas regiões superiores. Essa é uma visão infantil, não é? Que as crianças, às vezes, cultivam e os pais fazem com que isso aconteça desse modo. Porém, não poderíamos imaginar que na Terra, um mundo tão atrasado, tão cheio de problemas, nós tivéssemos condições de criar convivências entre nós que amenizassem os problemas, que iluminassem a mente com novas perspectivas, que gerasse alegria entre aqueles que estão vivendo nesse oceano de tempestades. E no plano espiritual, não. Fôssemos resumir a vida espiritual a um conjunto de gente tocando harpa em cima da nuvem, ou a um contingente de deserdados metido no fundo da terra, queimando sem se consumir. Seria muito estranho que a gigantesca capacidade criativa do Senhor do Universo não fosse capaz de permitir que nós não tivéssemos apenas essas duas opções. Então, vamos aprender mais um pouco, porque esta situação dos desencarnados convivendo entre si já vem ao longo de toda esta trajetória da obra de André Luiz sendo exposta. Vamos então, como já fizemos nos outros programas, vamos fazer um breve resumo daquilo que o capítulo 7 vai nos explicar. Neste resumo, que fui eu quem fez, você vai perceber as coisas essenciais do capítulo 7. E depois que a gente ler e comentar o resumo, nós vamos ler o capítulo na sua origem, no seu texto original, tá bem? Então, você aproveite aí, pegue um caderno, pegue um lápis ou uma caneta para fazer as anotações que você acha interessantes, porque eu tenho certeza que vai nos apresentar muitas surpresas. Vamos então começar a leitura do resumo. Veja aí na tela. Já começa, com uma surpresa, porque André Luiz recebe a pergunta: como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? E ele já começa nos explicando, veja só, que quase 2/3 dos humanos desencarnados ficam presos de alguma forma aos interesses terrenos. Já imaginou isto? Vamos imaginar que nós tenhamos 9 bilhões de encarnados e que esses 9 bilhões, de repente, todos eles desencarnassem. Ele está explicando que dos 9 bilhões, 2/3, 6 bilhões, permaneceriam presos às preocupações mundanas, às coisas do mundo material. Imagina, 6 bilhões. E isto não é só em relação aos que estão encarnados no mundo, porque os espíritos nos explicam que aproximadamente a população de espíritos que orbita, que fica presa à estrutura da Terra, está aí por volta de uns 20, 22, 23, alguns dizem até 28 bilhões de espíritos. 7, atualmente, quase 8, estão reencarnados. Então você imagina quantas entidades estão ainda ligadas a essas coisas inferiores. E é interessante esse número, porque André Luiz cita 2/3. Se você vai no livro Voltei, do irmão Jacó, você vai ver nessa obra tão importante
que nós já inclusive fizemos num outro programa chamado Alegria de Viver, a leitura completa desse livro Voltei, você vai encontrar um trecho em que ele fala de uma cartilha, a cartilha da iluminação. É um pequeno livrinho que ele vai ter que ler e estudar, que tem alguns tópicos importantes para serem gravados pelo estudioso e meditados a respeito. E lá ele dá exatamente essa mesma cifra. 2/3 dos espíritos que estão na Terra estão saindo da vida animal a caminho da vida do raciocínio. Ainda não são capazes ainda de entender o potencial racional. E somente 1/3 estão saindo da vida do nível racional para atingir o nível humano. Ainda não são seres humanos. Isso está lá no livro Voltei, na cartilha da iluminação. 2/3 e 1/3. Aqui André Luiz confirma essa mesma proporção. 2/3. Vamos voltar lá no resumo? Vamos lá. Quase 2/3 dos humanos desencarnados ficam presos, de alguma forma, aos interesses terrenos. Quando não se entregam às loucuras das faixas mais inferiores, também imantadas ao planeta, passam a trabalhar pela própria evolução e na ajuda aos que ficaram no mundo. Então você vai ver que ou eles ficam presos a esses ambientes trevosos, chamados infernais, como nós já vimos no livro Ação e Reação, ou eles, não estando enlouquecidos, ainda sem juízo, sem domínio próprio, já tendo um pouco de equilíbrio, eles ficam ainda imantados à estrutura terrena, porque a sua mente está presa aí. E eles então começam a trabalhar para a própria melhoria e para a melhoria daqueles que estão ao seu lado. Continua o resumo. Tais espíritos procuram aperfeiçoar as qualidades nobres que lhes faltam, procurando os ambientes adequados que lhes possibilitem esse trabalho. Conscientes de que vão voltar a reencarnar, colocam-se em trabalhos anônimos junto dos semelhantes, sejam eles encarnados ou não, quando se reconhecem vítimas da vaidade e do orgulho. Aqueles espíritos que nessa condição, vítimas da vaidade e do orgulho, se reconhecem assim, que foram mal administradores por terem se deixado levar por esses processos de vaidade, de nariz empinado, eu sei tudo, só eu que mando. Quando eles desencarnam e tomam consciência disso, eles começam a trabalhar, ajudando as pessoas encarnadas e os espíritos, os desencarnados, para que com isto eles também comecem a vivenciar experiências nas quais eles precisem trabalhar contra a vaidade deles e contra o orgulho. Então, estes ambientes, ainda que densos, possibilitam essa experimentação do espírito endividado para que ele se cultive novamente, tirando as ervas daninhas que estão dentro dele. Então você vê que esse é um dos caminhos. Vamos continuar agora no slide seguinte. Outros se prendem a aprendizados valiosos da inteligência, por se verem ainda incapacitados na área do pensamento, apesar de já terem desenvolvido razoavelmente os sentimentos. Então, se alguns que estão com problemas de sentimento, vaidade, orgulho, precisam trabalhar esta parte, e isso eles fazem naqueles casos de ajuda aos encarnados e desencarnados, existem outros que já têm os sentimentos razoavelmente equilibrados, porém têm deficiências no pensamento. Eles têm dificuldade de lutar, de concatenar as ideias ou de ampliar as avaliações intelectuais. Então, nestes casos, que é o que André Luiz vai dizer na sequência, estes outros vão fazer cursos,
vão fazer treinamentos, vão melhorar a capacidade de apreensão dos ensinamentos para desenvolver a área do pensamento que está débil. Nós já vimos que o ser humano precisa desenvolver-se em duas áreas: a área do pensamento, da inteligência, e a área do sentimento, da moral. O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral são as duas asas que vão fazer o espírito voar. Então, alguns estão débeis no desenvolvimento moral, outros estão debilitados na área do intelecto. E é isso que ele está dizendo aí nesse mesmo slide que nós vamos voltar. Olha lá. Outros se prendem a aprendizados valiosos da inteligência, por se verem incapacitados na área do pensamento, apesar de já terem desenvolvido razoavelmente os sentimentos. Quase todos esses 2/3, seguem as inclinações do amor ou do ideal que inspiram as suas consciências. Eles se reúnem em cidades ou vilarejos, de diversas formas e estilos, como acontece na Terra, semelhantes à metrópole ou às pequenas cidades campesinas, as cidades de campo, onde constroem a educação e o progresso de si mesmos e dos outros. Amparam as regiões purgativas ou infernais, tanto quanto possível, aonde organizam extensa obra assistencial. Você vê então aqui que André Luiz explica que, apesar desses seres não estarem elevados, já não serem ainda não serem espíritos superiores ou espíritos de sabedoria, eles, aonde estão, poderão se reunir com o desejo de se transformarem, de melhorarem os outros. Então, você vai encontrar ambientes construídos no plano espiritual, como cidades, como vilarejos, como aconteceu na própria Terra. Nós vamos encontrar no mesmo país cidades grandes e burgos, cidadezinhas que estão ali no campo, habitadas por uma quantidade menor de pessoas, onde a vida é mais simples, onde tem menos exigências. No plano espiritual isso também acontece, na dimensão própria desses espíritos afinizados. Eles também podem edificar esses ajuntamentos, esses aglomerados, organizados dentro de um padrão, quando eles são espíritos bons ou espíritos já lúcidos, e às vezes em um estado bastante perturbador ou bastante desajustado, quando se tratam de organizações dessa natureza nos níveis inferiores. As obras de André Luiz são muito ricas a esse respeito, explicam bastante. Você tem desde o Nosso Lar, que conta as experiências de André Luiz nessa comunidade que está na zona de transição entre o umbral e os planos superiores, as dimensões mais elevadas, mas ainda é umbral. E ali André Luiz vai contar, vai descrever a estrutura administrativa, todos os processos de ajuda das pessoas que estão ali naquele lugar, vivenciando as experiências evolutivas para depois voltarem à encarnação, mas com uma visão mais elevada do mundo. Mas você vai encontrar também, no livro Libertação, André Luiz descrevendo uma comunidade, uma cidade, numa região mais densa, na qual está Gregório, o sacerdote, que dirige os julgamentos e o tribunal para culpar os delituosos. E essa cidade, André Luiz descreve, ela é como se fosse uma cidade da Idade Média, sem organização, sem higiene, aquilo tudo mal ajambrado, uma cidade meio assim, tétrica. Ele conta os detalhes dessa cidade mais inferior, mas é uma comunidade organizada pela mente desses espíritos. Nós vamos ver depois, mais adiante, lá no último livro dessa sequência, E a Vida Continua, André Luiz contando de uma outra comunidade, já uma cidade onde há igrejas, onde estão as pessoas pensando, o que será que é aqui? Você vai ver vários lugares no plano espiritual, sem contar as inúmeras
instituições que o mundo espiritual, como ele disse aqui, organiza para ajudar os que estão habitando nessa região. Então nós temos várias instituições nos diversos padrões de densidade umbralinos que estão ali com a finalidade de recolher os espíritos que estão, sejam em suas choupaninhas, como é o caso do Orzil, lá no livro Ação e Reação, seja também em outras instituições como Mansão Paz, que é a que coordena essa tarefa nessa região mais densa, ou em outros postos de socorro intermediários. Nós já vimos no livro Os Mensageiros descrição de um posto desses numa região intermediária entre a cidade Nosso Lar e a crosta da terra. Várias instituições existem espalhadas por todos estes ambientes com finalidades de recuperação. É justamente o que o André Luiz está explicando. Vamos voltar ao slide que nós estávamos vendo. Vamos lá. Ele está dizendo, olha, como acontece na Terra, existem cidades semelhantes às metrópoles ou às pequenas cidades do campo, onde os espíritos constroem a educação, existem escolas, existem cursos, e o progresso de si mesmos e dos outros. E eles amparam as regiões purgativas ou infernais, aquelas onde há mais sofrimento, porque os seres estão ainda apegados às coisas do mundo. Eles procuram ajudar da forma que é possível. E ali eles organizam extensa obra assistencial. É uma colmeia de trabalho no mundo espiritual para esses 2/3 de seres que ainda estão atrelados à vida do planeta, à sua densidade. Mas ele vai continuar explicando uma coisa interessante. Dá uma olhadinha aí na sequência. Na Terra, em uma família, as pessoas se identificam obrigatoriamente pelo sangue. O gene, você é filho do seu pai e da sua mãe, mesmo que você não goste deles. Você é irmão daquele outro que está do seu lado porque nasceram dos mesmos pais, mas você não se dá bem. Então, na Terra, nós nos vemos obrigatoriamente atrelados a uma descendência genética. Mas, no plano espiritual, o grupo familiar obedece à afinidade, na qual a ligação é espontânea. Ninguém está no mundo espiritual atado, atrelado, jungido, colado a espíritos que sejam diferentes do ponto de vista vibratório, que eles não se deem bem. Não há essa obrigatoriedade, não há essa ligação como existe na Terra. Lá o que vale é a afinidade. Se você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, se não me engano, ele vai explicar sobre as famílias corporais e as famílias espirituais, dizendo que a parentela espiritual é aquela da simpatia e da união, da comunhão de pensamentos. Simpatia, afinidade, comunhão de pensamentos, ou seja, pensamentos semelhantes, fazem com que esses espíritos que estão nesse mesmo patamar se busquem e se aproximem. Não tem nada a ver com o sangue, não tem nada a ver com a genética do corpo. É sim em relação ao padrão vibratório da alma. E isto também acontece no plano espiritual, como você está vendo André Luiz comentar. Vamos voltar ao slide. Então, nesse campo espiritual, a ligação entre os espíritos, ela é espontânea, baseado justamente na afinidade. Por isso, e aqui é outra informação muito útil, na esfera imediata à vida física, existe o que André Luiz chama de espaço das nações, onde estão as suas comunidades, seus idiomas, as experiências e inclinações, inclusive suas organizações religiosas típicas, onde trabalham entidades missionárias da libertação mental, ensinando com caridade e discrição, com a finalidade de que as ideias renovadoras se ampliem sem rupturas nem choques. Até aqui ele está explicando sobre os 2/3. Veja só.
Existe uma passagem no livro Os Mensageiros em que o Espírito está descrevendo, eles estão em plena guerra, na Segunda Guerra Mundial, estão descrevendo os trabalhos de ajuda aos espíritos desencarnados lá no campo de batalha. Isso está lá no livro Os Mensageiros. E eles trazem os mortos, os espíritos dos corpos que caíram durante a batalha, eles trazem para as instituições americanas, América do Norte, Central e do Sul, onde não existe esse clima de conflito, para que a raiva, o ódio, o medo, psicologicamente impregnando o teatro de ação belicoso na Europa, não torne lá a vida muito mais complicada para os que estão guerreando. Porque os espíritos que morrem no campo de batalha geralmente vão ter ódio, vão ter desejo de vingar-se e vão estar atuando sobre os que estão vivos ainda. Então, para fazer essa transferência, André Luiz explica que eles utilizam-se de um procedimento que reúne em cada um dos transportadores desses espíritos para os campos mais pacíficos da América, um grupo de 50 espíritos de determinada nacionalidade que precisam vir, só que eles falam a língua deles, porque eles estão ainda nesse espaço das nações. Então existe um enfermeiro que é responsável por traduzir para aqueles 50 aquilo que eles precisam aprender no novo destino, no lugar para onde eles foram levados. Olha que interessante. Por quê? Porque eles estão desencarnados como ingleses, franceses, alemães, italianos, cada um falando o seu idioma inicialmente. Não estão ainda preparados para entender o idioma do pensamento. Eles estão ainda saindo de um trauma. Então existe um enfermeiro que vem com esse grupo de 50 e que utiliza da mesma linguagem que eles conhecem. Por quê? Porque eles estão ainda presos a esta dimensão. O espaço das nações, que ele comenta nessa parte, é justamente aquele local em que esses mesmos espíritos presos ainda à Terra, eles falam as suas línguas, eles têm os seus hábitos, fazem as suas experimentações e têm as suas experiências, inclusive têm as suas igrejas. Lá no livro final, E a Vida Continua, existem igreja católica, existe igreja evangélica, e as pessoas vão lá. Por quê? Porque morreram ainda naquela mesma condição religiosa e chegam do lado de lá. Imagina se eles não encontrassem um templo onde eles pudessem vivenciar as suas experiências religiosas. Eles estariam perdidos. Porém, quando eles vão ao templo religioso, que é o da sua confissão, o que eles vão encontrar lá? Entidades missionárias. Missionárias do quê? Missionárias da libertação mental. Por quê? Porque nesses ambientes religiosos terrenos, o que menos acontece é o indivíduo ter a sua mente libertada. Ele vai ficar ouvindo sempre conceitos que vão mantê-lo escravizado naquelas coisas mal explicadas. Porém, no plano espiritual, a finalidade dessas congregações religiosas é outra. E eles vão ensinar esses missionários com muita caridade e muito cuidado aqueles que estão chegando, para que eles comecem a assimilar ideias renovadoras e assim ampliem a sua mente sem choques, sem aquelas crises de culpa, onde já se viu, agora eu acreditava nisso tudo, eles estão falando que não existe. Então eles têm muito cuidado para ir dosando para esses níveis estas informações, como o amor atua em todas as áreas, não é mesmo? Então até aqui nós estamos vendo em várias obras de André Luiz a descrição dessa circunstância. Imagine você, uma pessoa que tenha morrido numa confissão religiosa específica, como por exemplo um muçulmano. Imagine um judeu. Cada um tem a sua mente muito presa aos princípios da sua religião hebraica e muçulmana. Chegam do lado de lá, imagine que só existe igreja católica. Como é que eles vão fazer? Eles vão entrar na igreja católica? Não.
Eles vão ficar tendo que procurar outro muçulmano, o outro vai procurar um outro judeu para eles rezarem em qualquer canto, porque eles não vão entrar na Igreja Católica. Mas se eles encontrarem uma mesquita, uma mesquita, o muçulmano vai na mesquita, mas o judeu não vai. O muçulmano não vai no templo judaico, mas o judeu vai. Por isso, para facilitar, e essa é uma coisa muito bonita, para facilitar que estes seres que já tinham uma tendência religiosa possam continuar a aproveitar as boas coisas e receber bons ensinamentos agora dentro da visão do mundo espiritual, então, nesses ambientes que ainda estão próximos da Terra, no chamado espaço das nações, existem o quê? Existem espíritos enobrecidos que ensinam, sem romper aquela mente muito dura ainda, ignorante, mas começando a desbastá-la com ensinamentos mais amplos, para que estes espíritos estejam se preparando para compreender uma realidade que vai muito além do judaísmo, muito além do catolicismo, muito além do muçulmanismo, do budismo, porque estão todas estas noções dentro do universalismo das leis de Deus, das leis do universo. Porém, para chegar até lá, eles precisam passar por um processo de amadurecimento, como acontece com a infância. A infância não pode receber logo de cara todas as explicações. Você já viu como que é o pré-primário, o jardim da infância? É um lugar gostoso para brincar, jogar. É quase a extensão da casa, onde a criança fica sem responsabilidade e fica se divertindo. Se a escola não apresentasse um local lúdico, onde a criança pudesse realmente se divertir, a criança nunca ia querer ir para a escola. Imagina se no primeiro dia de aula ela tivesse que aprender a tabuada do 7. Ela que não sabe nem ler e escrever. Não, isso daí eu não quero, não gosto, é ruim. Eu não quero aprender isso, eu quero brincar. Então a escola organiza a sua etapa evolutiva do ensino dentro das necessidades de cada grau. E isso é muito bonito, porque com isso a criança começa a gostar de ir para a escola, vai encontrar os amiguinhos, vai brincar bastante, vai ter coisa interessante e no meio do caminho vai aprendendo alguma coisa. Aí quando ela já aprende, ela descobre um outro universo, e esse outro universo vai fazê-la buscar mais informações, então ela começa a gostar mais do aprendizado do que da brincadeira. É essa a pedagogia construtiva do ser espiritual. Então, você vai entender que no plano espiritual isso é muito melhor organizado, muito mais bem trabalhado. E essa condição de trabalho exigirá, claro, espíritos missionários como estes, que vão falar ao muçulmano como um muçulmano quer ouvir, falar ao judeu como o judeu quer escutar. No livro Paulo e Estevão, nós temos um excelente exemplo disto. Nós temos a figura austera, dura do próprio Saulo de Tarso e, ao mesmo tempo, a figura sábia, aberta, lúcida do seu tutor, do seu mestre, Gamaliel, também judeu. E você verá como que o Gamaliel se torna o ponto de apoio para o Saulo convertido, porque Saulo vai ser convertido às portas de Damasco, mas não tem noção nenhuma do que é que ele tem que fazer agora como cristão, entre aspas. Ele vai procurar a ajuda do seu velho professor. E Gamaliel vai lhe explicar as coisas que a sua mente mais aberta já tinha entendido nos ensinamentos de Jesus. Veja só que coisa bonita. Bom, agora no resumo você vai ver que André Luiz vai explicar o que vai acontecer com o outro terço, porque 2/3 estão presos às coisas do mundo. Vamos ao final do nosso resumo. Agora ele diz assim, olha, o terço restante de espíritos, já relativamente enobrecidos, se transformam em condutores da marcha de elevação dos outros, em virtude dos méritos com que eles se tornam seguras ferramentas
das esferas superiores. Os que já são melhores ajudam os piores, porque eles já são ferramentas confiáveis dos espíritos que estão acima de todos nós. Então você percebe que é uma grande corrente em que cada um dá a mão para o que está mais abaixo, buscando manter o esforço de subida, tanto dos espíritos superiores, quanto dos que estão no intermediário. Então, aos melhores compete ajudar os piores. E isso é muito lindo, porque ninguém está no mundo só para se abanar. Ninguém está no mundo só para viver o prazer por si mesmo. Todos estamos necessitando de amparo e também podendo amparar. É muito importante que nós não nos esqueçamos desse detalhe. Bom, agora que nós já terminamos o resumo que explica o que André Luiz estava dizendo, vamos fazer a leitura do texto original. Pegue o seu livro e acompanhe comigo. Aí está a pergunta: como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? Como ela se dá? Vamos ver então o que André Luiz explica. No plano espiritual, imediato à experiência física, logo depois que a pessoa perde o corpo, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente unidas, jungidas, presas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Provenientes do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam, enlouquecem nas faixas infernais, igualmente atadas ao planeta de que se originam, esses espíritos trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, esses 2/3, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando um clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Convictas de que elas vão voltar à Terra para a solução dos problemas que lhes obscurecem ou afligem o campo íntimo, situam-se estes espíritos em tarefas obscuras, anônimas, junto aos semelhantes, encarnados ou não, quando elas se reconhecem vitimadas pela vaidade e pelo orgulho, que ainda lhes crescem no seio. Esse é o primeiro grupo. Orgulhosos e vaidosos vão procurar ajudar os seus semelhantes. E o outro grupo é esse que vem nessa sequência. E localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, ao se verem incapazes para os serviços especializados do pensamento, apesar dos talentos sentimentais que já entesourem consigo. Quase todas, no entanto, quase todas estas almas destes 2/3 obedecem aos ditames, às regras do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Reúnem-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos, às aldeias terrestres, as cidades primitivas, não é? Chamadas de burgos, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor delas mesmas e em favor dos outros. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são por estas almas amparadas, quanto possível, organizando-se aí, sob o seu patrocínio, extensa obra assistencial. No plano físico, quando estamos vivendo na vida física, a equipe doméstica, o grupo da família, atende à consanguinidade em que o corpo, o veículo, é obrigatório. Aliás, o vínculo é obrigatório.
A consanguinidade, todos são descendentes uns dos outros. Então o filho vai ser sempre filho do pai e vice-versa. O pai vai ser sempre pai daquele filho. Porém, no plano extrafísico, no plano espiritual, o grupo familiar obedece a uma afinidade em que o liame, o vínculo, é espontâneo. Não é porque você foi filho daquele pai que depois que os dois estiverem do outro lado, os dois vão estar no mesmo grupo. Não, pode haver uma diferença muito grande de afinidade entre eles. Um vai para uma região e o outro vai para outra, porque o vínculo é espontâneo. Por isso mesmo, diz André, na esfera seguinte à nossa condição física humana, temos o chamado espaço das nações, com suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, justamente pelos méritos com que eles se fazem uma segura instrumentação das esferas superiores. E aí ele termina o capítulo 7. Então você vê que André Luiz nos está explicando exatamente aquilo que comentamos. E as obras de André Luiz, que nós já citamos aqui, entre outras que estão por aí, também fazem referência a esses ambientes muito importantes que nós entendamos fazem parte do nosso processo de edificação, de crescimento. Na casa espírita, e isso é bonito você também perceber, nós temos notícias que o ambiente vibratório, quando a casa espírita é sadia, é segura, e também, não só na casa espírita, em todas as igrejas, existem equipes de espíritos de diversas crenças. Porque, como a casa espírita é um hospital, vai chegar gente lá desencarnada de diversos tipos. E como é possível que alguém que foi, por exemplo, evangélico, possa admitir entrar num centro espírita, se ele achava que o espiritismo era coisa do demo, que era coisa do diabo, que estava proibido na igreja? Então, as casas de oração, e eu digo aqui todas elas, não só a casa espírita, elas se organizam de tal forma em que existem grupos de diversas crenças, de diversas religiões, grupos de espíritos. Então, morre um evangélico e ele já tem merecimento para poder ser ajudado. Às vezes, o que ele precisa mesmo vai ser encontrado num ambiente vibratório mais tranquilo, mais sereno da casa de oração da doutrina espírita, mas ele não entraria ali enquanto ele está preso com as ideias que ele trouxe ainda muito endurecidas. Porém, imagina que ele vai estar caído em algum lugar, passando por necessidades, e receba a visita de um espírito de um pastor, com a aparência de um pastor, com o modo de falar de um pastor, com os hábitos religiosos próprios de um pastor. É muito mais fácil que esse ser recém-desencarnado, despreparado para a vida espiritual, seja capaz de ouvir o que um pastor vai dizer a ele. E quando se gera esta confiança, quando há esse contato em que a vítima ou o necessitado confia naquele que o está ajudando, é muito mais fácil o pastor dizer para ele: vem comigo, que eu vou te levar num lugar que você vai poder aprender coisas muito interessantes e vai receber ajuda. Ele não vai dizer eu não vou, porque ele confia naquele ser. A mesma coisa acontece com padres, freiras, com monges budistas, com sábios ou mestres judeus, com seus hábitos, com seres devotados à religião muçulmana, que fazem parte das instituições religiosas,
para justamente acolher na necessidade de um espírito que desencarnou sem entender nada, facilitando assim que aquele ser daquela crença possa encontrar amparo num ambiente que, se fosse por ele mesmo, ele nunca entraria, mas que agora é que ele confia. Mas você vai me levar lá? Vou levar, você pode confiar comigo. Venha comigo que você vai encontrar outros irmãos ali também. Veja que bonito isso, não é? Todas estas são maneiras de amar que estão bem além, bem acima da ortodoxia ignorante, tapada, incapaz de melhorar, de manter suas tradições antigas e mofadas, e que deixa as pessoas presas ao modo de viver e de ser ainda difícil, porque elas não preparam o ser para o que vem depois. Então você vai vendo que no plano espiritual é muito interessante e muito belo como o mundo invisível organiza para que nós consigamos sair do nosso estágio e chegar a outros patamares. Você vai encontrar, como já citei, a Mansão Paz no livro Ação e Reação, que está num nível tão próximo da esfera terrena, que a função dela é recolher esses espíritos dessa zona umbralina densa e preparar a reencarnação deles na Terra, ajudando-os a fazer isto. Eles nem vão subir para planos superiores, não, dali eles já voltam, porque precisam aprender, precisam corrigir. Em contrapartida, existem outros postos de atendimento, outros postos de socorro, outras cidades, outras colônias espirituais cada vez mais altas, para aqueles que já estão capacitados para poderem acessar a esses ambientes, né? Isso tudo André Luiz tem nos explicado magistralmente. Agora, nós vamos deixar para você a pulga na orelha, atrás da orelha. Matrimônio e divórcio é o tema do nosso próximo programa. Você procura já ir lendo, porque é bastante interessante, e na próxima semana nós teremos os ensinamentos do Espírito André Luiz sobre essa temática, a união e a separação. Porém, isso é assunto para o próximo programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero que você possa ter aproveitado esses ensinamentos, possa saber que o mundo espiritual é muito mais belo e muito mais amplo do que a gente pode imaginar, e com isso, quando a gente for para o outro lado, nossa mente estará mais aberta para a compreensão dessas realidades. Nada mais de fumacinha, de lençol flutuando, tocando harpa, e nada também do chifrudo, com cheiro de enxofre, para prender você para a eternidade. Não, Deus é amor. Ele ama como um pai todos os seus filhos. Não esqueça disso. Até o próximo, o Espírito da Letra, e muita paz.